Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Roberto Pereira, sou médico ortopedista especializado em cirurgia do quadril. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome do impacto femoroacetabular. Apesar do nome ser grande, eu vou estar explicando para vocês estarem entendendo. Bem, é uma doença que acaba acometendo a articulação do quadril, onde existe um atrito entre a junção entre o colo e a cabeça femoral. Ele acaba fazendo atrito na região do acetábulo, ok? Vou estar mostrando aqui nessa peça anatômica o que seria a junção colo-cabeça e acetábulo. Essa aqui é o colo femoral e aqui a cabeça. É nessa junção que acontece a alteração. E a outra parte seria o acetábulo, que seria essa concha, onde ela acaba aceitando a cabeça femoral, que é o encaixe perfeito. Então existe uma alteração nessa região aqui, e a outra alteração seria aqui. Existem três tipos de impacto femoroacetabular. O impacto tipo CAM, que acomete geralmente homens, ok? O impacto CAM acaba atingindo essa região aqui, entre a junção e a cabeça femoral. Em vez de haver essa curvatura, que é o normal, ok? Existe uma alteração, eu vou estar explicando aqui para vocês, um excesso ósseo, ok? Nessa região aqui. Então, o quadril acaba perdendo a sua curvatura, onde acontece essa retificação dessa região. O outro tipo seria o pincer, que acontece no acetábulo, onde existe um excesso ósseo na região anterior do acetábulo, ou então um excesso ósseo em todo o acetábulo. E o terceiro tipo seria o misto, ok? Que é o mais comum, geralmente acomete 80% dos pacientes. No vídeo que eu vou estar mostrando para vocês, vai ser mais fácil poder entender esse tipo de lesão. Os três tipos do impacto, ela é muito ilustrativo. Essa primeira foto aqui é de um quadril normal. Essa é a junção entre o colo e a cabeça femoral. E aqui é o acetábulo. Então essa foto é um quadril normal. No impacto tipo CAM, existe essa perda da esfericidade da cabeça. Então não existe mais essa curvatura do colo femoral. Então essa região acaba entrando aqui, arrastando e machucando a cartilagem articular. Nessa figura abaixo, nós temos o impacto tipo pincer, onde existe esse excesso de cobertura da cabeça femoral. Então essa região acaba batendo diretamente aqui na borda e machucando o lábio. E essa quarta figura seria o impacto tipo misto, onde você tem essa alteração entre a junção entre o colo e a cabeça e a alteração na parte acetabular. Eu sempre falo para meus pacientes e explico, eu acho que é muito simples, bem didático, que o nosso quadril é muito parecido com uma porta, ok? Onde a porta ela passa rente à parede. A porta seria a cabeça do fêmur e a parede o acetábulo. Se houver algum desvio da porta ou existe um excesso de madeira, ela vai estar entrando e arrastando, com isso machucando as duas partes. Em relação aos três tipos, o impacto tipo CAM, ele geralmente acomete mais os homens do que as mulheres, e o impacto tipo pincer acaba acometendo mais as mulheres. Uma das causas da alteração do CAM seria uma alteração na física, seria na linha de crescimento, ok? Que acontece um trauma nessa região e aí acontece essa deformidade na fase de adolescência. E uma das causas do pincer seria uma retroversão acetabular que funciona. O que seria essa retroversão? Quando você está em pé, a nossa pelve ela fica assim. Quando o paciente tem a retroversão, existe esse movimento da pelve, onde você tem uma super cobertura da região da cabeça do fêmur. Essa é a alteração que acontece no pincer. Então, geralmente, o local da dor dessa doença é na região da virilha, irradiada para a região anterior da coxa, na região lateral do quadril e na região glútea profunda. Okay? São geralmente pacientes que praticam atividade esportiva, como futebol, uma academia, o tênis.
Outras queixas é quando o paciente fica muito tempo sentado, ao se levantar sente um desconforto na região da virilha. Ao entrar e sair do carro, eles também referem essa dor na região anterior. Os pacientes também referem durante a musculação dos aparelhos básicos, no agachamento e no leg press. Isso é muito comum. Doutor, eu estava fazendo o leg press e no momento da hiperflexão no quadril eu senti uma dor. Essa dor geralmente ela pode estar acompanhada com um clique, com um estalito. Muitas vezes o diagnóstico demora a ser feito porque o paciente relata: doutor, eu tive como se fosse uma distensão muscular, pacientes que jogam bola, e acabam tratando essa distensão muscular e acabam não percebendo essa alteração no quadril. Outro local de dor é na região glútea profunda, muitas vezes irradiada para a região lateral, e também é muito comum na região lombar ou na região sacroiliaca. Vou estar mostrando um vídeo para vocês também o porquê existem essas alterações, essas irradiações das dores para a região lombar e para a região da sínfise pública. Bem, esse vídeo vai demonstrar os locais onde você pode vir a sentir dor quando você tem uma doença na articulação do quadril, como a síndrome do impacto. Aqui está mostrando a alteração no colo do fêmur, o impacto com o acetábulo, e a articulação adjacente que vai sentir dor é a sínfise pública. Ok? Então aqui é um local onde você começa a sentir dor. O outro local que você poderá sentir dor é na outra articulação, chamada articulação sacroiliaca. Aqui está mostrando a região anterior, mas o mais comum é na dor na região posterior. É naquela região onde muitas vezes a gente palpa a região da coluna e sente uma bolinha. Doutor, o local que eu sinto dor é bem nessa bolinha que eu tenho. Aquela ali é a região realmente sacroiliaca. E, como está demonstrando aqui. E a outra região comum é a região lombar também. Ok? A parte final da sua coluna, onde está demonstrando aqui em vermelho a dor sendo irradiada para aquela região. Sobre a hiperflexão do quadril, o que seria isso? Né? A flexão do quadril é quando você traz a coxa perto do seu tronco. São os movimentos geralmente que acontece isso. A flexão, a hiperflexão do quadril, trazer o joelho para a linha medial, que seria a adução, e rodar a perna internamente. São esses os mecanismos onde vai haver o atrito entre a região do colo com o acetábulo. Eu vou estar mostrando aqui o que seria esse movimento. Então você tem essa alteração aqui. Então quando você está em pé, você faz a flexão do quadril e a adução, e aí existe esse atrito aqui. Em relação ao diagnóstico, como que o médico vai descobrir que você tem essa patologia? Primeiramente pela sua história, né? Você comenta como você começou a sentir a dor, há quanto tempo, se tem relação com algum esporte. Depois disso é muito importante um exame físico, onde o médico vai estar notando uma dor quando você realiza esses movimentos, que é chamado teste do impacto. Você faz o movimento de rolar a perna para dentro e para fora, o paciente sente dor. Você faz a flexão, então você leva a coxa perto do tronco. Você faz a adução, leva o joelho para a linha média do corpo e faz a rotação interna. Nesse momento, geralmente o paciente refere uma dor na virilha ou muitas vezes na região sacroiliaca. A principal restrição, a perda que existe, é a rotação interna, porque como existe essa alteração novamente dessa região, existe o atrito e aí você acaba perdendo a rotação interna. No impacto tipo CAM, a lesão mais comum que acontece é uma lesão da cartilagem acetabular. Por que isso acontece? Como eu tinha mostrado anteriormente, a cabeça ela não é mais esférica, não existe mais essa curvatura. Então, quando essa região ela entra no acetábulo, ela entra forçando. Eu gosto muito de explicar como se fosse a nossa cartilagem, fosse um carpê e o nosso osso fosse o cimento. Então você arrasta, faz uma força de cisalhamento na cartilagem articular e essa cartilagem ela acaba descolando do osso. Então o carpê descola
do osso. E aí se forma uma lesão tipo um bolho. Mantendo esse impacto, existe uma ruptura da cartilagem articular. O carpê realmente ele solta. E essa soltura geralmente é na junção entre o labro e a cartilagem articular, é na junção condrolabral, que a gente chama. Já no impacto tipo pinça, a lesão mais comum ela é apenas no acetato. Depois da história do exame físico, você vai fazer os exames complementares. O primeiro exame que a gente consegue observar é através do raio-x. Então, o raio-x, a gente consegue ver essa alteração do formato da cabeça. Existem algumas incidências específicas para essa região, onde a gente consegue ver realmente essa deformidade. Após o raio-x, outros dois exames importantes para você fazer o diagnóstico seria a tomografia e a outra a ressonância. A ressonância é onde você vai conseguir realmente ver a lesão do labro, a lesão da cartilagem. Em relação ao tratamento, sempre eu começo com um tratamento conservador, ok? Eu acho que é muito importante você tentar sempre o tratamento conservador antes de indicar um tratamento cirúrgico. E o que seria o tratamento conservador? Seria uma medicação para tirar o quadro de dor, um analgésico, um anti-inflamatório, e junto com isso a fisioterapia, ok? Eu geralmente passo aí umas 20 a 30 sessões. Se nesse período o paciente retornar com melhora do quadro, se tornar um paciente assintomático, tem como a gente manter com a fisioterapia, através de uma musculação, do fortalecimento muscular e acompanhando esse paciente. Porém, quando o paciente retorna e ele relata, doutor, ainda continuo com um certo desconforto, com uma dor que está me incomodando, aí eu vejo que tem uma indicação realmente precisa para o tratamento cirúrgico. O que seria importante na fisioterapia? Na fisioterapia, a importância dela vem em relação ao reforço muscular e alongamento de determinados músculos. Geralmente ela funciona muito bem para aqueles casos onde existe assim o tipo pinça, onde existe uma retroversão pélvica, como expliquei para vocês anteriormente. A nossa pelve ela está assim. E aí com o alongamento e com a mudança de hábito, a gente consegue muitas vezes anteverter essa etapa e aí conseguir evitar esse atrito e melhorar o quadro de dor. Nos casos onde existe uma alteração muito grande na região do colo, do fêmur, do tipo CAM, a gente até tenta, porque a gente vai estar fortalecendo a sua musculatura, isso vai ajudar também, se for o caso, a gente for operar, então não vai ser jogado um tempo fora. Porém, após umas 20 a 30 sessões de fisioterapia, quando o paciente retorna, ele ainda relata que está com sintoma, tem indicação cirúrgica. Em relação ao tratamento cirúrgico, hoje em dia, o tratamento ouro seria a artroscopia. O que seria a artroscopia do quadril? Uma cirurgia onde a gente faz pequenos furos na pele, entra com um instrumental na articulação do quadril, a gente entra com uma ótica e com um instrumento, e a gente vai até o local onde está havendo esse atrito. Nessa região a gente faz uma raspagem e geralmente na região anterior também faz uma raspagem do osso. E quando essa estrutura, que é o lábio, ela estiver solta do osso, a gente sutura, a gente dá um ponto, juntando novamente a estrutura ao osso. Eu fiz esse vídeo porque muitas vezes o paciente, no consultório, a gente explica, mas no momento que o paciente está nervoso, ele acaba vendo, achando que entendeu, mas quando sai do consultório, após ele fica na dúvida, não entendendo muito bem. Então esse é um vídeo explicativo, ok? Se você gostou desse vídeo, dá um ok. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aqui está embaixo tá o link do canal para se você se inscreveu. Se você gostou, dá um link. E frequentemente vou estar postando novos vídeos em relação às doenças do quadril para você melhor entender. Se você gostou, se você tem algum amigo, algum parente que tem mais ou menos os sintomas que eu comentei, você pode estar enviando isso para eles também. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês.